Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma aula assíncrona, né? Hoje a gente vai tratar sobre geração distribuída. A gente vai introduzir esse tema com a legislação pertinente para geração distribuída, para a gente falar em mais detalhes, pessoal, sobre energia solar, fotovoltaica, eólica, cogeração, mais para frente, tá bom? Então, acho que todos já me conhecem, né? Bruno Marcos, engenheiro de energia da Medseed. A gente tem conversado bastante. Peço desculpa por qualquer ruído que houver. Estou gravando aqui em um sábado, a casa está um pouco mais agitada, mas vamos lá. Então, antes de mais nada, para entender o conceito de geração distribuída, a gente tem que entender o que é geração descentralizada, né? Qual que é a diferença aí nisso? Por que que uma usina ela pode ser consideradas uma geração descentralizada ou uma geração distribuída? Vou fazendo aqui o jogo da câmera sempre, né? A minha imagem, para a gente conseguir acompanhar todo o texto. Sempre esqueci de fazer o slide aqui pensando no quadradinho do zoom, mas acho que isso não interfere muito, não. Então, vamos lá. Então, a geração centralizada, ela está relacionada a grandes usinas, a usinas que estão normalmente longe dos centros de consumo de energia. E aí, a gente precisa de todo um sistema para transportar essa energia que foi gerada lá até o consumidor. Então, linhas de transmissões, a gente precisa da rede de distribuição também, é claro, né? E aí, a legislação aqui no Brasil, ela estabelece que para uma usina ser considerada centralizada, ela tem que ter uma capacidade instalada, né, uma potência instalada superior a 5 megawatts. E já para geração distribuída, se lá para centralizada é necessário que tenha uma potência instalada de 5 megawatts, a superior, a distribuída, ela vem ao contrário, né? Então, se a gente tem uma potência menor que 5 megawatts instalada ali, é uma geração distribuída. E aí há outras coisas também, né, que definem a proximidade desses sistemas ao centro de consumo. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem sistemas fotovoltaicos em casas, usinas fotovoltaicas de pequena escala, né, e parques eólicos pequenos, e pequenas centrais hidrelétricas, um sistema mais robusto aqui, fotovoltaico, né? Mas todos eles estão muito próximos do centro de consumo. Por isso, eles são considerados geração distribuída. E também tem uma potência menor do que esses 5 megawatts aí. Todos esses primeiros slides são de um trabalho que a gente desenvolveu, a MIT desenvolveu junto com o C40, né? Então, a gente trouxe aqui e deixou essa referência, tá, pessoal? Vou disponibilizar um material também, um material muito robusto, que direciona os municípios a instalarem sistemas fotovoltaicos. O que que os municípios precisam fazer, as barreiras que eles podem enfrentar. Então, a gente traz uma série de conhecimento ali que foi adquirido através de entrevistas, de conversas e tudo mais, sobre esse determinado assunto. E aí, importante a gente entender como que aconteceu ao longo do tempo essa questão da geração distribuída. A gente tem aqui esse gráfico que é muito bacana. Ele mostra aqui a geração distribuída ao longo dos anos, né, a potência, a capacidade instalada de geração distribuída, e a gente vê que aqui em 2013, 14, 15, quase que a gente nem consegue enxergar a existência de geração distribuída, né? Sendo que ela foi regulamentada ali em 2012, e em 2013 já começou a vigorar. Mas aí a gente vê que há um aumento exponencial da potência instalada, principalmente solar. A gente vê que as outras fontes muito nítido, muito pequeno ainda, né? Muito prematuro. Já a solar não, a solar a gente tem um destaque gigantesco aqui para essa matriz. E aí, para entender, existe a geração distribuída, né? Tem uma lei, não uma lei, uma resolução normativa da ANEEL, a 482 de 2012, que estabelece as diretrizes do que é o que não é uma geração distribuída, né? Então, essa frase aqui é bem importante, que os sistemas de geração distribuída só se tornaram realidades no Brasil após essa resolução. Antes disso, a gente tinha apenas pequenas
pequenos sistemas isolados, sem estar conectados à rede, né? E essa é uma particularidade também da geração distribuída. Ela tem que estar conectada à rede para ser considerada geração distribuída. A gente tem a posição, a gente tem também sistemas fotovoltaicos que são instalados off-grid, né, que não está conectado na rede, eles não são considerados um sistema uma geração distribuída, tá? Precisa disso. Então, vamos lá. Atendendo aqui de 2012 até 2020, o que aconteceu nessa resolução normativa? O que aconteceu com a geração distribuída no Brasil? Então, primeiro, foi a criação dessa resolução. Então, ela estabeleceu que há dois divisores de água. A microgeração distribuída, que são sistemas até 100 kW, e a mini geração distribuída, que tem um range muito maior, né? Pegava de 100 kW até 1 mega. Isso lá em 2012. E aí ela entrou em vigor mesmo só em 2013, então ela ficou ali, saiu do forno, né? Foi preparada ali em 2012, mas entrou em vigor só em 2013. Em 2014, a gente teve já um processo de revisão dessa resolução normativa. Então, abriu uma consulta pública com contribuições para deixar ela mais robusta, né? Em 2015, saiu a revisão, né, dessa resolução normativa, a 482. Então, ela foi revista pela a resolução normativa 687, né, 687. E nela houve algumas pequenas alterações. Primeiro, pequenas não, importantes alterações. Vamos lá. Primeira a microgeração que reduziu, que antes era até 100 kW, passou a ser 75 kW, e a mini geração ganhou um range muito maior, que é até 1 mega e passou aí até 3 mega. Isso para pequenas centrais hidrelétricas, e para outras fontes renováveis, ela poderia ocupar até 5 megawatts. Isso quer dizer que o aumento de 1 mega para 5 mega é de 5 vezes, né? Então, aumentou muito ali o tamanho das usinas que poderiam ser implantadas, né, na geração distribuída, ali próximo ao centro de consumo. Também foi introduzido outras novas modalidades de geração distribuída. Antes a gente tinha geração em loco, e a gente poderia tirar em outra região e compensar, sendo que está no mesmo CPF ou CNPJ ali do cliente, autoconsumo remoto. Eu vou entrar em detalhes sobre isso. Então, aí em 2015 foi gerado também a possibilidade, né, a resolução, essa revisão possibilitou a geração de energia distribuída através de condomínios e geração compartilhada. E o período de compensação de crédito, isso também é algo muito importante, que subiu de 36 meses para 60 meses, né? Então, o cliente agora tem um tempo muito maior para utilizar esses créditos que ele tem em excesso. Os créditos significa que se você gerou mais energia que você consumiu, esses créditos ficam ali, né, disponível para que por exemplo, tenha uma sazonalidade, em alguns meses do ano você consome mais, ou essa geração mesmo, sua geração em alguns meses do ano ela é menor, então você precisa usar mais a rede, aí você consegue utilizar esses créditos que em algum momento você gerou mais que você consumiu e foi disponibilizado ali para a rede. E aí a gente tem entrou em vigor em 2016 a resolução normativa 687 e em 2017 a gente teve uma mudança pequena aqui, né, que antes da hídrica, a hídrica aí poderia ser até 5 megawatts, e a partir de 2017, todas as fontes de energias renováveis passou-se a permitir que fosse realizada até 5 mega. Em 2018, assim como ocorreu em 2014, né, veio um novo processo de revisão da resolução normativa da 482, e aí abriu uma nova consulta pública, que a ideia era se concluir essa consulta pública e essa revisão até dezembro de 2019. Entretanto, o que aconteceu foi que essa revisão proposta pela ANEEL, ela foi muito contrária à visão popular, e aí que a gente entra numa briga muito grande que teve, não sei se a briga é a palavra mais certa, mas uma discussão bem fervorosa sobre taxar o sol. Em agosto também de 2019,
foi a fonte solar, ela conseguiu atingir 1 gigawatt pela primeira vez, né? E guarde esse número, em agosto de 2019 a gente atingiu 1 giga de potência instalada em geração distribuída, tá certo? E aí, aqui a gente traz, né, que o setor solar não está de acordo, né, com as mudanças propostas pela ANEEL, por isso veio toda uma briga relacionada a essa relacionada às novas condições que a ANEEL ali propôs, né, para o mercado de energia para geração distribuída. E aí, por conta disso, o processo ele entrou em uma nova revisão, foi prolongado, né, era para ser até dezembro de 2019 e ficou planejado até junho de 2020, junho desse ano. Entretanto, a gente teve agora o Covid, né, que atrapalhou um pouco também essa revisão. E aí, em agosto de 2019, a energia solar bateu 2 GB de potência instalada. A gente atingiu fotovoltaica em janeiro desse ano 2 GB de geração distribuída em fotovoltaica. Então, de agosto a janeiro, a gente conseguiu igualar ali o marco, né, de 1 giga ali nessa diferença. Então, a gente passou de 1 giga de instalado para 2 giga de instalado, que a gente demorou de 2012 até 2019 para realizar. Então, a gente consegue ver que o crescimento da energia solar é realmente exponencial. Em janeiro desse ano, ainda sobre a revisão da 482, o Congresso Nacional também, através de pressão popular, né, da pressão de todo o movimento que houve aí em favor da revisão, dessa revisão que a ANEEL propôs, para que não fosse da forma que ela propôs, porque da forma que estava sendo proposta, a sociedade como todos, como é que a cadeia de valor, né, a palavra mais correta, a cadeia de valor da energia fotovoltaica e de outras fontes de geração distribuída entendeu que não era o correto, né, da forma que a ANEEL estava propondo. E aí a gente tem uma imprevisão, sem uma incerteza do que vai acontecer, referente se vai ser aprovado ou não, se a ANEEL vai propor um novo modelo, e ainda ficou mais incerto com o Covid, né? O Covid veio agora esse ano, e acabou atrapalhando um pouquinho aí o andar das carruagens. Então é isso, pessoal. Então aqui a gente está parado agora. O que está vigorando é a 482, com a revisão que aconteceu ali em 2014 e entrou em vigor em 2015. E a gente não tem certeza ainda sobre se esse processo, essa revisão que a ANEEL está propondo, ela vai passar para frente ou não, se vai ter uma nova revisão sobre ela. É importante a gente falar também aqui, pessoal, das diferentes modalidades que se existe para a geração distribuída, e elas são de acordo com a resolução normativa 482, e também, como eu mencionei, na 687, houve ali umas alteraçõezinhas também, começou a permitir o condomínio e consórcio. A gente vai entender um pouquinho melhor em seguida. Hoje, na nossa resolução, cada quilowatt-hora exportado para a rede gera um crédito equivalente a 1 quilowatt-hora. Então, hoje a conta é 1 para 1, tudo tranquilo. E aí, a ANEEL ela permite que qualquer entidade jurídica ou indivíduo gere sua própria eletricidade, né? Até se dentro das condições ali da resolução normativa. O crédito energia ele pode ser utilizado até um período de 5 anos, 60 meses, como eu mencionei para vocês, mas é, é, mesmo que o sistema, entretanto, mesmo que o sistema de geração distribuída produza a mesma quantidade ou uma quantidade maior de eletricidade, então vamos dizer que eu exportei ali 100 kWh, tem isso de crédito, não quer dizer que eu vou zerar minha fatura no próximo mês, né? Não quer dizer que eu vou zerar, mesmo que eu tenha um consumo aproximado ou um consumo menor do que esses créditos. Isso não ocorre porque é necessário a nossa taxa de disponibilidade. Então, não existe zerar a fatura de energia, tá, pessoal? Não zera. De qualquer forma, é necessário pagar ali pela taxa de disponibilidade, que vai variar no nível de tensão que você está. Se estiver no monofásico, é 30 kWh, o valor proporcional a 30 kW. Se estiver no bifásico,
um valor proporcional a 50 kW, e se tiver no trifásico, um valor proporcional a 100 kWh. E se você tiver isso na baixa tensão, é só isso, né? E na média tensão também, a média e alta tensão em energia é isso, mas se tiver na média e a alta tensão, você vai pagar pela demanda. E a demanda precisa ser no mesmo valor do que a potência instalada no seu sistema fotovoltaico. A gente não pode esquecer isso também, não. Então, se eu tenho um sistema fotovoltaico ali de 200 kW, eu preciso ter uma demanda contratada de no mínimo 200 kW, tá, pessoal? Então, vamos lá nas modalidades? Essa parte aqui é bem interessante. Então, a gente tem aqui, primeiro, a geração junto à carga. Essa geração junto à carga é a mais comum. Você coloca o sistema fotovoltaico ali na unidade consumidora, a parte da energia é consumida instantaneamente, né? E parte da energia pode ser injetada para a rede. Aí, se for injetada, você injeta no horário de maior produção e recebe energia da concessionária no momento que você não tem geração. Então, aí no final, o que faz é um cálculo para ver o quanto você injetou, quanto você consumiu, para saber o quanto você de fato tem que pagar. A gente tem também o autoconsumo remoto. Aí ele é aplicado quando você tem uma residência, por exemplo, pessoa física no seu CPF e tem duas casas, né, dentro no seu CPF. E as duas casas estão na mesma área de concessão. Pensando em Belo Horizonte e pensando em Minas Gerais, tá? Então, Belo Horizonte é uma cidade, Contagem é outra, e as duas estão dentro da área de concessão da CEMIG. Então, se eu tenho uma casa em Belo Horizonte e uma em Contagem, eu posso instalar um sistema fotovoltaico em uma dessas casas e compensar a energia de uma outra casa, tá certo? Porque elas estão na mesma área de concessão e no mesmo CPF. E o mesmo vale para pessoa jurídica. Se estiver no mesmo CNPJ, tudo tranquilo, não tem nenhum tipo de problema para isso, não. Daí a gente tem também os empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. Aí por exemplo, quando a gente tem, pessoal, quando a gente tem ali um condomínio, por exemplo. Então a gente tem um condomínio, nesse condomínio aqui, igual a gente mostra um prédio, há vários moradores ali, não há uma divisão de vias, né, que divide esse condomínio, não há uma divisão de vias que corta essas residências, vias públicas, né? Por esse motivo, nesse caso, é permitido realizar compensação de energia. Então, uma usina só ali consegue compensar as usinas, as residências daquele condomínio, né? Então, sem problema algum também. Essa é uma modalidade aceita e totalmente válida. Isso pode ser tanto para condomínios verticais como horizontais, e pode ser para CNPJ, pode ser para CPF, enfim, é bem tranquilo. E a gente tem o consórcio de empresas e a cooperativa de CNPJ, de pessoas físicas, né? Então, as pessoas podem se reunir em cooperativas, então várias pessoas se reúnem ali, formam uma cooperativa para criar uma usina e elas receberem os créditos dessa usina. Então, se você só tem uma casa, por exemplo, em Contagem, né? Voltando aqui para a área de concessão da CEMIG, Minas Gerais. Então, você tem uma casa em Contagem, e quer juntar, mas os seus vizinhos, construir uma usina em um lote ali, e todo mundo receber os créditos. Você não tem a disponibilidade de fazer a usina em cima do seu telhado, por exemplo. Daí você pode se reunir com esses vizinhos, com essas pessoas em uma cooperativa, a usina é construída, cada um investe ali proporcionalmente, né? E aí a usina tem que ficar no CNPJ, né, dessa cooperativa. E aí as pessoas que estão vinculadas à cooperativa podem receber essa energia. No consórcio, que aí é de empresas, é a mesma coisa, só que muda que em vez de ser pessoas físicas, são empresas, né? Pessoas jurídicas. E aí a usina tem que estar no CNPJ do consórcio e todas as empresas que fazem parte daquele consórcio conseguem receber os créditos de energia. Então, essas duas novas modalidades, elas trazem são muito mais abrangentes, né? Porque aqui você tem uma certa limitação muito grande. Tem que estar no seu CNPJ, tem que estar no seu CPF, a unidade consumidora e a usina, para você conseguir compensar. Já aqui nos condomínios e cooperativas, não necessariamente, não precisa. Então, como o custo de um empreendimento reduz bastante com o aumentar da escala, é é válido reunir várias pessoas em uma cooperativa ou várias empresas em um consórcio para fazer um sistema
mas para conseguir, né, construir um sistema mais barato. E aí vamos entender agora essa tal de taxar o sol. O que que é isso, né, pessoal? Vamos entender aqui e aí cada um tira as conclusões. Acredito que boa parte de vocês já tem já tem um posicionamento formado sobre isso, mas vamos lá, vamos lá. Então, esse daqui é como é distribuído, como que a gente paga pela energia hoje, né? Pensando só em energia, sem entrar em méritos de demanda e tudo mais. Então, a gente tem a TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição e transmissão, que nele é composto pelo um valor aqui, ó, 28% é do custo da transmissão no fio B, 6% é na distribuição, né? Transmissão no fio A, perdão, ao contrário, no fio B é a distribuição, no fio A é a transmissão, a gente tem um custo maior na distribuição, que são vários portes, né? A gente tem ali, a linha é muito maior do que uma de transmissão, a transmissão vai reta e entrega um ponto de distribuição, que faz a distribuição ali por todo um bairro, toda uma cidade. Temos os encargos que entram ali e tem as perdas. Na tarifa de energia, que aí entra a energia, que é a parte que remunera o gerador, 38%, e 12% de encargos ali. Então, fechou. Dos 100% que a gente está pagando uma tarifa, vamos supor 70 centavos até mais a TUSD, é isso aqui que a gente paga, essa distribuição. Daí, pessoal, deixei aqui em cima só para a gente ter aqui a noção e visualizando. Hoje, o que o sistema tem, o que a resolução ela estabelece, é a alternativa zero. Então, eu tenho 1 kWh gerado, 1 kWh gerado, ele compensa 1 kWh. E ele compensa integralmente, tá? A tarifa de energia e a TUSD aqui. Então, a gente, 100% é compensado. A ANEEL ela propôs 5 alternativas para que isso ocorra, porque no argumento da ANEEL, hoje, os mais pobres, que não têm condição de colocar um sistema fotovoltaico, eles acabam pagando por aqueles que colocam um sistema fotovoltaico. E eles argumentam isso, pessoal, por quê? Porque todos os custos aqui ainda estão relacionados, por exemplo, o custo de transmissão, de distribuição, está dentro da tarifa. Quando um cliente ele deixa de pagar isso porque ele está gerando sua própria energia, já que está compensando, vamos supor assim, esse custo tem que ser distribuído para outros consumidores. Aí, nessa distribuição para outros consumidores, esses consumidores que não têm condição de colocar um sistema fotovoltaico, acaba pagando um pouco mais. Então, há uma tendência que o custo da TUSD aqui, o custo da transmissão no fio B, transmissão no fio A, aumente mais proporcional para cada um dos pontos, né? Para cada um dos usuários. Então, quem não tem condição de colocar um sistema fotovoltaico acaba pagando mais aí por esse serviço, né? E a alternativa 1, perdão, ela quer tirar o desconto aqui da distribuição no fio A e no fio B. Então, a tarifa, a geração de energia da residência que foi injetada na rede da concessionária e depois voltou para o usuário, compensaria os encargos, as perdas, os encargos da TAE e a energia da TE. Perfeito. Então, aqui a gente já não teria, perdão, pessoal, aqui a gente já não teria esse custo da transmissão e também da distribuição, isso não seria compensado, e aí era como se 1 kWh compensasse 72% de um kWh, entendeu? Então, se gera 1 kWh para compensar, isso pensando financeiramente, 72% de outro kWh. E aí foram várias alternativas, tirando algumas coisas, né? Aqui a gente tem a redução dos encargos, aqui é parte dos encargos, não entrariam, aqui nenhum dos encargos seria compensado, aqui nada da TUSD seria compensada, e a alternativa 5, que é o menos vantajosa para o usuário, para o usuário que colocou um sistema fotovoltaico, compensaria somente o valor relacionado à energia. Todos os outros encargos, todas as perdas, o custo de transmissão e distribuição estaria incluso. Então é isso, pessoal, que eu tinha para regulamentação. Acho que aqui a gente conseguiu ver tudo o que rege, né, sobre a geração distribuída.
E na próxima aula, esse era bem rapidinho, só para a gente entender como que é estruturado, e na próxima aula a gente já entra mais abertamente aqui falando sobre geração distribuída em sistemas fotovoltaicos, eólicos e cogeração, tá certo? Então é isso, pessoal, um abraço, espero que esteja todo mundo bem, que tenha gostado, e até a próxima.